Fala galera, bem-vindo ao vídeo de hoje. No vídeo de hoje nós vamos falar de um ativo que é sensacional. Com certeza é o ativo que melhor representa a classe dos antioxidantes. Ele é conhecido como o antioxidante master. Em uma disputa onde foram colocados curcumina, resveratrol, todos os antioxidantes que você conhece, ele conseguiu atingir resultados muito maiores na realização de eliminação de radicais livres. Então, se você não conhece esse antioxidante de hoje, o nome dele não vai sair da sua memória. Eu preciso que você grave e nunca mais esqueça, porque com certeza, se você está buscando um envelhecimento saudável, é ele que você tem que tomar. Mas não esqueça, antes de dar o joinha, compartilhar esse vídeo, comentar. Se você já é um emagrecedor da vida real, comenta aqui embaixo, porque o teu comentário ajuda muito esse vídeo a engajar. Então comenta antioxidante, para eu saber que você veio aqui e deu aquela moral pro canal. Então, hoje o assunto é sobre fisetina. Deixa eu saber aqui, deixa eu olhar nos seus olhos assim se você já ouviu falar sobre fisetina. Então, a fisetina é o antioxidante para um envelhecimento mais saudável e eu quero te mostrar aqui, ó. Vamos lá, que você vai ler junto comigo sobre a fisetina. Então, os antioxidantes são derivados, né, que estão presentes ativamente na nossa dieta, e os seus efeitos na promoção de saúde já são estudados há muitos anos, e o principal dele é na proteção do câncer. Tá aqui, ó, quimioprevenção do câncer. Vamos lá, em geral, os antioxidantes recebem muita atenção, pois são consumidos há muito tempo e não têm efeito adverso. Esse, eu acredito, ser o principal benefício de quando você está tomando um medicamento, quando você está prescrevendo um medicamento para o seu paciente, que é você dar o ativo e não ter o risco de ter o efeito colateral. Isso, sem dúvida, é maravilhoso. Então, da onde vem a fisetina? A fisetina, ela vem da classe dos flavonoides. Os flavonoides são uma classe amplamente distribuída dos pigmentos vegetais. Então, aquela coloração que você vê nos vegetais, isso é quem é responsável por dar a cor dos vegetais, são esses flavonoides. Então, são regularmente consumidos na dieta humana, e um desses é a fisetina. Tá aqui o nome, ó, olha que nome horrível da fisetina. Isso aqui é o nome científico, mas a fisetina ela é encontrada em várias frutas, como morango, maçã, caqui, uva, cebola e pepino. Então eu gostaria de dizer que a maioria das pessoas come fisetina, mas na verdade hoje em dia a gente vê que uma dieta onde morango, maçã, caqui, uva, cebola e pepino exista não é uma dieta comum. A maioria das pessoas não come isso no dia a dia. Apesar de você falar assim, mas eu como fruta, mas a maioria das pessoas não come isso regularmente. Então, a maior concentração de fisetina está onde? Ó, no morango. Então, 150 microgramas. Então já começamos aqui de um problema. 150 microgramas de fisetina, você vai ver que no tratamento são usados de 100 miligramas ou mais. Então são 1000 vezes essa dosagem aqui. 1 micrograma dá 1000 vezes dá 1 miligrama. Então a gente está falando de 160 microgramas em 1 grama de morango. Então teria que ser comido regularmente todos esses suplementos, todos esses alimentos, para a gente ter uma quantidade significativa de fisetina. Então, 160 microgramas por grama de morango, 27 microgramas por grama de maçã e 10 microgramas por grama de caqui. Então, são os principais alimentos que você vai encontrar fisetina: morango, caqui e maçã. Então, quando você for fazer uma dieta balanceada, ou o seu médico nutricionista te orientar uma dieta balanceada, sempre buscar ou morango, ou maçã, ou caqui, que são alimentos super saudáveis. 3 vezes por semana, tá maravilhoso. Vamos continuar aqui. Aqui tá, ó. Tudo isso você vai encontrar, não deixando de lembrar, tudo isso você vai encontrar lá no blog do Instituto EVR. Instituto EVR/blog, você vai ter todas essas notícias, como da fisetina, e muitas outras saem todo dia por lá. Então vamos continuar aqui. A capacidade dos flavonoides de eliminar radicais livres contribui para marcada atividade antioxidante e os efeitos biológicos. Então, no final das contas, o que a gente quer? Eliminar radical livre. Radical livre nada mais é do que a oxidação do corpo. Então,
você está enferrujando conforme vai envelhecendo, e uma das principais coisas que vai fazer você enferrujar é falta de atividade física, sono irregular, excesso de consumo de glicose, de carboidrato, raios ultravioletas, então tudo isso vai oxidando o seu corpo, vai enferrujando o seu corpo. Então, o antioxidante é como se fosse um WD-40, ou seja, você está desenferrujando as suas articulações e os seus órgãos. Então, quando ocorre um equilíbrio entre os antioxidantes e as espécies, quando ocorre um desequilíbrio nessa balança, ou seja, você tem mais oxidante do que antioxidante, aí nós dizemos que você está num estado de estresse oxidativo. E tem sido implicado no desenvolvimento de muitas doenças, aqui ó, diabetes, degeneração da retina, ou seja, problema de retina é uma coisa muito comum, doenças neurodegenerativas, formações de tumores, câncer e o envelhecimento. Hoje em dia, para quem não sabe, o envelhecimento é considerado uma doença também e muitos especialistas lutam para diminuir a velocidade com que o corpo envelhece. Então, vamos entender quais são os benefícios do uso da fisetina, ou seja, o que ela vai te trazer de bom tomar esse suplemento diariamente. Então, pesquisas mostram que a fisetina tem a capacidade de eliminar radicais livres e esses radicais livres podem danificar tanto a gordura das células ou das artérias, os aminoácidos, os carboidratos e os ácidos nucleicos que vão formar o teu DNA. Então, ele pode destruir o teu DNA e danificar os seus lipídios, que são as moléculas que vão gerar o ateroma. Então, hoje, um médico funcional entende que não é a gordura em si que vai causar o problema nas suas artérias, e sim a gordura danificada pelos radicais livres. Então, se você toma fisetina, você consegue diminuir o seu risco de gerar lesões nas suas artérias, ou seja, entupimento nas suas artérias. Tem uma atividade senolítica. A atividade senolítica nada mais é do que uma atividade que combate o envelhecimento. Então, uma pesquisa publicada no The Lancet, um dos maiores periódicos conhecidos do mundo de medicina, descobriu que a fisetina é um flavonoide com potente atividade senolítica em ratos e em tecidos humanos. O que é isso? O The Lancet não fez estudos em humanos, ele fez estudos em células humanas e estudos em ratos. Então, todos os achados aqui não são para ser levados ao pé da letra, nós só vemos que tem efeitos positivos. Se tem efeitos positivos um ativo e não tem efeitos colaterais, ele deve ser usado em humano. É assim a minha opinião. Ou seja, o ativo já foi testado, ele tem efeitos positivos tanto em cobaias como em células humanas, ponto positivo. Ele tem efeitos colaterais quando foi usado em humanos? Não, não tem. Então por que não usar? Ou seja, ele tem pontos positivos. Vamos lá, continuando. Isso significa que o antioxidante atua prevenindo a replicação do DNA danificado, ou seja, o que vai ser o problema do tumor, né? Você danifica o DNA e quando a célula duplica, ela duplica já com esse DNA danificado. Então daí que é o verdadeiro problema da geração de células disfuncionais que geram problemas de tumores e câncer e tudo mais. Olha aqui o que eu falei para você, ó. Olha o que eu falei para você agora, ó. Quando pesquisadores testaram 10 flavonoides, incluindo resveratrol, rutina, luteonina, curcumina e a fisetina, eles descobriram que a fisetina era o senolítico mais potente, ou seja, em relação a envelhecimento, é mais potente do que a famosa curcumina que você escuta todo dia nos blogs, todo dia alguém falando dela. Então a fisetina é muito mais potente. Possui propriedades anticancerígenas. Os dados sugerem que a fisetina possui propriedades antiproliferativas com vários tipos de câncer, significa inibir crescimento de células tumorais, ou seja, para aquela pessoa que tem um histórico familiar de câncer muito forte, fisetina. Reduz inflamação. Hoje nós sabemos que o maior causador de doenças crônicas é a inflamação. Inflamação é como se fosse você deu um chute na cadeira, teu dedão incha, está inflamado. Imagina essa inflamação nas células, é uma inflamação a nível celular. Chama-se inflamação crônica subclínica, porque você olhando você não consegue ver, mas você sabe por marcadores que ela está ali. Aqui, ó. A fisetina provou possuir fortes efeitos anti-inflamatórios em culturas de células em modelos animais. De novo, cultura de células em modelos animais, tá? Então,
Não é algo que tem estudos robustos em seres humanos, e sim em células humanas e em cobaias. Promove um envelhecimento saudável, então ele, além de ser um senolítico e diminuir a velocidade de envelhecimento, as doenças relacionadas com o envelhecimento, ele também ele é senoterapêutico, ou seja, ele promove o envelhecimento com uma melhor qualidade de vida. E ele pode prolongar sua saúde e sua expectativa de vida, porque reduz o estresse oxidativo. Então, no final das contas, o que a gente está buscando? Reduzir o estresse oxidativo e aumentar a glutationa. Glutationa é o antioxidante mais potente que o corpo produz, e uma das coisas que produz glutationa é a N-acetilcisteína. Então, fisetina com N-acetilcisteína é uma bomba de glutationa, uma bomba de melhora de antioxidante, tá? Melhora a saúde do coração. Pesquisas mostram que a fisetina pode ajudar a promover a saúde cardiovascular, aqui, ó, de várias maneiras. Uma análise relatou que o antioxidante pode induzir a regeneração cardíaca, ativando genes envolvidos com a proliferação celular. Acreditam que pode melhorar danos isquêmicos após um ataque cardíaco. Então, já vimos que ela pode ajudar na quimioproteção, ou seja, pessoas que têm histórico de câncer na família que querem se proteger. Ela pode ajudar diminuindo radicais livres para pessoas que querem envelhecer com mais saúde, que estão com excesso de inflamação crônica por uma alimentação inadequada, por um sono inadequado, por estresse demais. E pessoas que infartaram podem ter benefícios em relação à revascularização do coração com a fisetina. Existem algumas evidências que a fisetina também pode ajudar a prevenir o acidente vascular cerebral, ou seja, o AVC, e um estudo descobriu que a fisetina, a quercetina e a aspirina mostram um prolongamento significativo da coagulação. Então olha isso, você que toma aspirina, se você falar com o seu médico para unir a fisetina e a quercetina, você vai ter um potente anticoagulante que vai melhorar em muito a sua proteção cardiovascular. Então, já vimos que a fisetina vai produzir glutationa. Outra coisa que vai produzir glutationa é a N-acetilcisteína. A N-acetilcisteína unido com a fisetina potencializa o resultado do antioxidante. E se eu já tenho problema cardíaco devido ao infarto, se eu unir aspirina, quercetina e fisetina, eu consigo controlar melhor o meu risco de ter um novo entupimento das artérias. Dosagem, vamos lá, que todo mundo gosta disso, né? A quantidade de fisetina consumida em ensaios clínicos variam muito, com o paciente tomando entre 100 e 1.400 miligramas ao dia. 100 e 1.400 miligramas ao dia. Mas a recomendação das dosagens da fisetina pelos fabricantes é de 100 até 500. Então, apesar de ter estudos até 1.400 estão dando problema, todos os fabricantes orientam de fazer de 100 a 500 miligramas dia. Tá? Não há pesquisa suficiente para ver dosagens acima disso e para você não correr risco à toa, né? Riscos e efeitos colaterais, isso também é importantíssimo, tá? O perfil de segurança da fisetina em doses elevadas é relativamente desconhecido, por isso que nem pensar em tomar superdoses porque você está com algum problema agudo, não é assim que funciona. Muitos estudos envolvem culturas de células e tecidos animais, enquanto o número limitado envolve os tecidos humanos. Então, ou seja, tem estudos em humanos? Tem, mas tem muito mais em cobaias e muito mais em células, tá? Para melhorar a sua saúde com antioxidantes, o método mais seguro é comer frutas e vegetais frescos e tomar suplementos nas doses com estudos. Então, nada de ficar fazendo gracinha, sair tomando um monte de coisa, tá? Comer morangos orgânicos é uma forma natural de aumentar a ingestão de fisetina. Além de ter mais fisetina, ele também tem menos ele tem menos agrotóxico, né? O agrotóxico vai gerar radical livre. Então imagina, eu tô comendo a fisetina para diminuir meus radicais livres e estou comendo com agrotóxico para aumentar os radicais livres. Então, morango geralmente é sempre uma fruta que tem muito agrotóxico. Então é sempre bom, quando for comer morango orgânico. Para concluir, a fisetina é um pigmento vegetal e antioxidante que tem ganhado muita atenção devido às suas atividades, às suas funções de diminuir as doenças relacionadas ao envelhecimento. É conhecido por sua capacidade de prevenir a replicação do DNA lesionado, ou seja, se você danificou o seu DNA por um estilo de vida ruim, ela vai evitar que esse DNA seja replicado para as outras células.
reduzindo o risco de envelhecimento, doenças degenerativas, doenças cardíacas e câncer. E pode ser encontrado em frutos e vegetais como morango, pepino, maçã e cebola, e é um antioxidante também disponível em forma de suplemento em dosagem, aqui está errado, dosagens de 100 a 500 miligramas. Fechado? Então, se você está procurando uma boa prescrição para o seu paciente, ou se você o paciente está procurando um bom antioxidante, com certeza a fisetina é uma das melhores escolhas. Então você pegando a fisetina e unindo a N-acetilceína, a quercetina, transresveratrol e a curcumina, você tem uma bomba de antioxidante para melhorar a sua saúde e um envelhecimento saudável. Fechou? Se gostou desse vídeo, eu quero que você compartilhe, porque com certeza muito mais pessoas e muito mais profissionais de saúde precisam ver essa informação, porque ainda é um ativo que não é muito falado e nós precisamos divulgar, porque a fisetina veio para ajudar muitas pessoas. E só um adendo final, a fisetina ela é melhor absorvida quando ela tem ativos de emulsificação de gordura. Então a lecitina de soja é sensacional para você adicionar dentro da sua cápsula. Então se você for fazer manipulado, fisetina com lecitina de soja vai potencializar a absorção da fisetina. Fechou? Um beijo e eu te vejo no próximo vídeo.